Se você é advogado e ainda depende só de indicação para fechar novos contratos, você está deixando dinheiro na mesa todo mês. Em 2026, os escritórios que dominam o digital não são necessariamente os melhores escritórios de direito. São os que aparecem na hora certa, no momento certo e para a pessoa certa. E eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Eu sou o Rodrigo, da RT Company, assessoria de marketing 100% voltada para resultado real. A gente já criou estratégias e rodamos campanhas de marketing para mais de 10 nichos diferentes. E escritório de advocacia tem uma característica única, que muda tudo na hora de anunciar. E fica até o final, porque eu vou te entregar o modelo de campanha que mais converte hoje e em 2026. E antes de eu ir para a tela aqui do computador, eu vou falar para vocês brevemente da onde que eu tirei esse conteúdo, tá? Nós fazemos aqui tráfego pago, estratégia de marketing, estratégia de aquisição de novos clientes. Desde 2020 estamos no mercado aí fazendo isso daí para dezenas de empresas. E esse material que vocês estão vendo aqui, que vocês vão ver, aprender comigo aqui hoje, é um material muito rico que eu utilizei numa consultoria de um cliente de um grande escritório de advocacia, tá? Então esse conteúdo aqui é bem rico, espero que vocês gostem aí, tá? A gente está destrinchando tudo, toda a parte estratégica das campanhas, né? Porque subir campanha é fácil, difícil é fazer toda a parte estratégica e fazer o negócio rodar para a gente conseguir ter mais aquisição de leads entrando. E é isso, vem comigo para a tela do meu computador. Pessoal, marketing jurídico, um nicho à parte dos outros nichos, né? É um nicho que está sendo, a gente está tendo cada vez mais concorrência, tá? Então, se a gente não se diferenciar muito nas estratégias, a gente não consegue nem entrar nesse mercado digital. Daí vai ficar dependendo para sempre de indicação, indicação, indicação. Se você também quer uma assessoria, uma empresa séria para fazer esse trabalho para você, que eu vou te mostrar aqui na tela agora, para fazer tudo isso daí rodar no seu negócio, no escritório, chame aqui a gente, clica no link abaixo, fale comigo mesmo direto. Vamos lá. Marketing jurídico, tá? Campanhas tradicionais estão mais caras e saturadas. Não funciona igual era antes em 2024. Eu coloquei 2024 porque é um ano também que a gente já rodou bastante campanhas para escritório de advocacia e também para outros nichos, tá? De 2024 para cá, o mercado se inundou ali de muitas marcas grandes fazendo anúncio e também muita concorrência para todos os nichos. Não existe mais um nicho que não tenha ninguém anunciando. Até 2024, de 2020 a 2024, é o que todo mundo falava de oceano azul. Hoje, se você faz anúncios, faz tráfego pago sem estratégia, você vai torrar dinheiro, não vai gerar lead, não vai gerar resultado, não vai trazer venda. Isso daí eu garanto para você, tá? Campanhas tradicionais estão mais caras e saturadas. O CPC subiu, custo por clique, para quem não sabe. Concorrência muito agressiva, leilão mais caro e menos previsibilidade. É o que eu falei. O mercado todo, como um todo, se inundou de milhares de marcas muito grandes fazendo anúncios ali em tudo, né? YouTube, Meta, onde você vê principalmente até casas de aposta, né? Isso daí é o que dominou o mercado nos últimos anos e é o que vai continuar dominando. E até desleal concorrer com pessoas que investem milhões e milhões e milhões todo mês, né? Então a gente está buscando, está brigando até pela atenção da mesma pessoa que essas casas de aposta rodam anúncio. Então, por isso que eu falo que tá mais difícil a gente conseguir fazer isso daí, tá? Porém, com uma boa estratégia bem assertiva, nós conseguimos aqui trazer muitos resultados para todos os clientes, tá? Mas o foco principal desse vídeo é a estratégia, não é apertar botão. Até 2024, que eu até coloquei um exemplo, até 2024 conseguimos rodar cerca de R$50 por dia. Hoje, para conseguir brigar no leilão, é pelo menos R$250 por dia no nicho de advocacia, tá? Então, se a gente conseguir, antigamente, né, em 2 anos atrás, daria pra gente iniciar ali com R$50 por dia de anúncio tranquilamente, para ter um bom resultado. Hoje, ali, pelo menos ali uns, né, R$200 por dia, senão a gente não consegue fazer o negócio andar de verdade. E 2026 é uma nova era, mudou muita coisa, Meta tem várias restrições, o Google também mudou bastante e exige campanhas por níveis de consciência. Esse é o pilar mais importante que eu vou tratar aqui no vídeo, são campanhas por níveis de consciência. É isso que a gente vai estar diferenciando em todos os nichos que a gente atua, mas principalmente na advocacia, tá? Aquisição por nível de consciência, a gente vai ter que começar a trabalhar isso para tudo. Aqui um adendo, né? Nós aqui da RT, a gente não trabalha com anúncio isolado, a gente trabalha o lead desde o primeiro contato até a decisão, respeitando o nível de consciência no momento certo da compra. Então, assessoria nossa, a gente
gente não gosta, né, de apenas rodar anúncio. Por quê? Porque a estratégia vem cada vez mais, está vindo desde a concepção dos criativos. A gente aqui é uma empresa que faz tudo, né? A gente é do zero, né? Por isso que a gente falou que não trabalha isoladamente. Nós fazemos aqui o trabalho da criação dos anúncios, criação de tanto estático, tanto carrossel, e o principal, criação de roteiros de vídeo. E não é simplesmente um vídeo com um roteiro ChatGPT. A gente entende a fundo o mercado do cliente, bate muito em diferenciação e a gente vai trabalhar os níveis de consciência. Aqui entra o grande pilar, tá? Os níveis de consciência, todos os criativos. Depois, posteriormente, a gente vem com criação de landing page, com uma comunicação boa, velocidade e tudo mais, alta conversão, tráfego pago. Daí eu mesmo sou responsável por fazer as campanhas aqui na RT. É uma coisa que eu não quis abrir mão, porque eu sei que o dinheiro do cliente é muito importante. A gente valoriza isso. Então, por isso que a gente gosta de pegar trabalho como um todo. Por isso que a gente chama de assessoria e não agência. A agência vai te entregar ali os posts prontos, sem muita estratégia por trás, vai te entregar alguns vídeos prontos também sem estratégia nenhuma. E nós aqui da assessoria, a gente vai do zero até o resultado. Então, se não der resultado, a culpa é 100% nossa. Não é que a gente entregou o post e fez a nossa parte. Não. Nosso grande diferencial daqui é que a gente está da concepção do criativo, do vídeo, do site, do atendimento, enfim, e do tráfego pago, que é o que vai trazer ali o motor de aquisição. Então, esse é o diferencial da RT. Vou explicar para vocês aqui o nível de consciência, tá? Aquisição por nível de consciência. A gente tem basicamente 4 níveis de consciência. Temos o nível inconsciente, consciente do problema, consciente da solução e pronto para decidir, para fechar. Onde estão os clientes? Geralmente o inconsciente ele está na rede social. Então, geralmente é Meta Ads que a gente utiliza para fazer essa aquisição. Porém, hoje também a gente já está rodando o TikTok Ads, que muita gente está utilizando o TikTok. Então, geralmente o nível inconsciente, onde a gente faz essa abordagem? No Meta, né, que seria Instagram, Facebook, TikTok, enfim, nessas redes sociais, mostrando sempre algum vídeo, geralmente é vídeo nas redes sociais, né, que mais viralizam, e uma situação real. A gente não vende para o cara nesse primeiro momento, tá? Então aqui eu até coloquei, ó, o lead não sabe que tem um problema, mas já está perdendo dinheiro, tempo ou segurança jurídica todos os dias. Aqui nós não vamos falar do serviço jurídico, a gente não vai vender o serviço jurídico. A gente vai mostrar alguma situação real, erros comuns, riscos que ele pode estar correndo sem que ele saiba, ele ainda não percebeu disso. A gente vai trabalhar as emoções, principalmente medo, dinheiro, né, que é medo, perda financeira, ganância, né, de ganhar dinheiro, insegurança jurídica ou uma oportunidade perdida, para chamar atenção e gerar uma identificação imediata com o lead. Você, aqui até coloquei, né, porque eu, igual eu falei, eu entreguei uma consultoria aqui para um cliente. Então aqui a gente vai deixar de brigar por clique caro e começa a gerar demanda. E como que a gente faz para gerar demanda? Criando consciência no lead. Quando você é a primeira pessoa que está falando daquele problema ou daquela ganho financeiro, daquela oportunidade perdida, o lead automaticamente te vê como autoridade, principalmente se você não está vendendo nada nesse vídeo. Então por isso que a gente gosta de trabalhar os níveis de consciência de cada criativo, né, de vídeo principalmente. Aqui eu até coloquei bastante exemplo, tá? Exemplifiquei muito, deixei bem interessante para entender. Para quem que a gente vai anunciar, né? Aqui no caso estou dando um exemplo de um escritório de previdenciário, trabalhista, etc. Para quem a gente vai anunciar? Trabalhadores CLT, aposentados e pré-aposentados, pessoas de 40 a mais, interesses em, até coloquei até o interesse aqui. E qual que é o objetivo desse vídeo, desse anúncio? Aqui o objetivo é fazer a pessoa se reconhecer na situação. Ela tem que se ver nessa situação, gerar atenção sem falar, né? Aqui a famosa frase, procura advogado. Então nesse primeiro momento ela tem que se ver na situação. Até coloquei 2 exemplos de roteiros aqui. Roteiro 1, uma dor silenciosa, né, na área trabalhista. Aí a gente começa com um roteiro assim. Essa é só a ideia do roteiro, tá? Você já trabalhou além do horário e achou que isso era normal? Muita gente trabalha assim até descobrir que não é. Roteiro 2, risco oculto, também trabalhista. Tem direito que o trabalhador só descobre depois que perde o emprego. E quando descobre, já perdeu tempo e oportunidade. Isso daqui são como se fossem histórias, né? A gente não tá falando pra pessoa procurar um escritório, procurar um advogado, nada do tipo. E ela começa a se reconhecer nessa história que a gente vai contando ao longo do roteiro. Aqui alguns outros, 2 roteirinhos também de previdenciário. Então, roteiro 1, uma ideia, né? Um exemplo. Expectativa de realidade. Muita gente
quantos anos para se aposentar e só descobre que algo está errado quando o benefício é negado. Então aqui, identificação imediata, as pessoas ali estão navegando na rede social, vê um vídeo assim, né, e fala, pô, eu vou me aposentar em breve, devo me preocupar, devo ver, entendeu? Você não está vendendo, mas a pessoa já pensa na história dela. Roteiro 2, erro comum. Contribuir para o INSS não garante a aposentadoria correta. Garantir isso é outra história. Aqui a gente já gera uma dúvida na cabeça da pessoa. Então ela acha que porque ela contribuiu tantos anos no INSS, tá tudo certo com a aposentadoria, mil maravilhas. Aí ela vê um advogado falando isso e não querendo vender nada. Só contando ali uma narrativa, uma história, né? E ela fala, ué, isso daí eu não sabia. Já começa a gerar uma pulga atrás da orelha da pessoa. Às vezes, como é esse tipo de anúncio, vou até dar o hack aí para quem quiser, né, para os gestores de tráfego que estão vendo esse vídeo. Eu sei que vai ter vários gestores que vão ver esse vídeo. Esses tipos de campanha aqui a gente não roda de mensagem, não roda nada. Você vai rodar somente campanhas de visita de perfil, com o objetivo de tráfego para visitar o perfil. E eu recomendo que você nem faça, às vezes, nem pelo gerenciador de anúncios, direto ali pelo Meta Business Suite, tá? Dá mais resultado, tem que fazer um teste. Mas enfim, esse tipo de campanha a gente faz isso. Qual outro tipo de consciência? Então a gente já falou aqui do nível de consciência, né? O inconsciente total. É aqui que mora o ouro, tá? Esse daqui é onde você vai gerar sua demanda. É nesse pessoal aqui. Vamos falar do consciente do problema. O consciente do problema, a gente tem também a questão de rodar conteúdos específicos para ele, fazer remarketing. Ó, nesse estágio, o lead já percebe que algo está errado, mas ainda não sabe qual é a melhor solução. Entramos com os conteúdos educativos, provas sociais no caso, autoridade, reforçados por remarketing. Aqui o objetivo é educar o lead, aquecer e preparar o lead reduzindo a objeção antes do primeiro contato. Isso vai reduzir as objeções e evita atendimentos improdutivos. O que seria isso daí? Para onde a gente vai anunciar também, tá? Consciente do problema. Então ele sabe que ele tem um problema, ainda não sabe o que vai fazer com isso. Mas ele, uma hora ou outra ele vai querer uma solução, mas ele já sabe que deu algum problema. Onde anunciar, né? Geralmente também são redes sociais, Meta Ads, TikTok, remarketing, né? Importantíssimo. Quem viu o vídeo seu, a deixar ela consciente do problema. Então, daqui a gente começa a gerar pessoas conscientes de problemas e começa a rodar outros tipos de anúncio, tá? Então, aqui nessa questão de remarketing, a gente consegue fazer públicos personalizados para quem viu, por exemplo, 50% dos vídeos que a gente rodou nesse nível 1 de inconsciente. Então, quem viu metade dos vídeos de inconsciente, eles já estão conscientes do problema. Então, a gente consegue rodar os vídeos de remarketing para esse público, para quem visitou o site, para quem engajou com algum tipo de conteúdo seu, deu like, encaminhou, etc. E qual que é o objetivo desses vídeos? Vamos lá. Eu falo vídeos que é o que mais está em alta aí na rede social, nos anúncios, que mais vai gerar resultado para vocês vai ser vídeo também, tá? E qual que é o objetivo desses conteúdos, desses criativos? Educar, mostrar risco de não agir e posicionar o escritório como referência. Aqui a gente começa a separar, assim, as pessoas já estão mais conscientes do problema, a gente começa a mostrar que o escritório seu é o mais qualificado para aquele problema da pessoa. E o que a gente vai rodar nele, Rodrigo? Quais os tipos de roteiro? Aqui também, batendo de novo no trabalhista e previdenciário. Aqui um roteirinho. Quando direitos trabalhistas não são pagos, o prejuízo não é só financeiro, é emocional e familiar. É uma ideia. A maioria dos trabalhadores não perde direitos por má fé da empresa, mas por não saber o que exigir. Então aqui a pessoa já está sabendo, aqui no caso, né, que é uma cadência. Ali em cima eu falei exatamente também de trabalho, né? Então, para a pessoa ela não tem noção, tem direito que o trabalhador só descobre depois que perde o emprego, se já trabalhou além do horário. Às vezes a pessoa, aqui ela não sabia que era um problema. Aqui ela já sabe, e daí a gente começa a rodar anúncio explicando mais sobre esse problema da pessoa. Previdenciário. Um erro no cálculo do INSS pode te acompanhar pelo resto da vida. Aposentadoria mal planejada vira benefício menor para sempre. Então aqui são conteúdos que a gente vê que não é para uma pessoa inconsciente, tá? São mais para pessoas que já viram, já estão um pouco mais conscientes do problema, não da solução ainda. E qual que é o benefício para o escritório desse tipo de estratégia para esse nível de consciência? Leads mais preparados e menos curiosos, atendimento mais rápido e conversa mais objetiva. Vamos supor, se a gente rodasse anúncio para captação de leads desses conteúdos aqui, teria um aumento muito grande ali no seu comercial, tá? Um monte de lead entrando em contato, mas quanto desses leads são realmente mais qualificados, né? Que aqui, ó, quando a gente faz essa cadência, essa estratégia de dividir esses conteúdos,
a gente tem um volume eu até considero um pouco menor de leads, porém muito mais qualificados, tá? Então, falamos de dois níveis de consciência. Inconscientes, conscientes do problema. O que vem depois, pessoal? Consciente da solução. Então aqui, consciente da solução, muda um pouco aonde a gente vai fazer o anúncio, tá? A gente vai fazer um anúncio onde, você acha? Quem que tá buscando um problema vai na onde? Quando você tá com uma dor de dente, quebrou o dente, onde você vai? Ou você conhece algum dentista, ou você vai no Google digitar dentista minha cidade, não é? Então, basicamente é isso. Então, aqui a gente vai trabalhar bastante no Google Ads, consciente da solução. O lead já sabe o que precisa e está buscando ativamente uma solução. É aqui que o Google Ads, né, entra com força, captando uma demanda já qualificada. Quando o lead já chega nesse estágio, bem trabalhado antes, o custo por aquisição cai e a conversão sobe. Aqui o lead chega mais caro, mas muito mais decidido. Então, se você tem um escritório de advocacia e não está no Google, você está perdendo dinheiro com certeza absoluta. Não preciso nem falar, né? Você já entendeu aqui pela explicação. E aqui a gente chegou no nível 3 do consciente da solução. Quando a pessoa vai procurar no Google, ela já sabe o que ela tem de problema, ela já sabe o que ela precisa de solução, ela só precisa decidir com quem que ela vai fechar. Basicamente é isso. Onde a gente vai anunciar aqui nesse nível de consciência? Google Ads, rede de pesquisa. Para quem que a gente vai anunciar? Pessoas que estão buscando ativamente por palavras como advogado trabalhista, advogado criminalista, aposentadoria INSS, benefício negado, revisão de aposentadoria, advogado, por exemplo, eu sou de Itapira, advogado Itapira. E qual que é o objetivo aqui? O objetivo é converter, captar demanda quente, tá? Esse lead aqui com certeza vai ser o lead mais caro, porém é o que eu brinco sempre. Não existe lead caro ou barato, existe lead que não compra. Então se o lead comprar e fechar contrato com você, tá ótimo, não tem lead caro barato. O lead mais caro é o que não compra nada. Beleza, então esse daqui é o consciente do problema e da solução, ele só quer resolver com quem que ele vai fechar. Se ele buscar o nome do seu escritório de advocacia, o nome do seu concorrente, o nome de vários concorrentes, o seu nome tem que aparecer no Google em primeiro lugar. E daí aqui a gente entra no pronto para decidir. A gente entra daí no ponto que aqui até sai um pouco da questão de anúncio, de estratégias, tal, de marketing, entra até um ponto de comercial, tá? Então aqui a gente vai bater, né, no atendimento e autoridade. O lead já confia, entende o problema, conhece a solução e agora a decisão acontece no atendimento. A autoridade do escritório e na clareza da proposta. Tráfego sem um bom atendimento mata a conversão. Por isso, alinhamos o marketing mais processo comercial. O time atende menos curiosos e fecha mais contratos. Aqui é o que eu falo. Esse é o pilar, né, do atendimento. Então aqui a gente tem no atendimento, quando a pessoa chega no seu atendimento, a gente obviamente vai ter que qualificar esse lead. Mas assim, se ela chegou aqui, a gente já fez um bom trabalho de marketing, tá chegando no comercial, que é o seu atendimento, a gente tem que dar muita autoridade para ele já fechar com você. Esse aqui é o 100% pronto para decidir, né? Geralmente ele vem por ligação WhatsApp, são leads mais qualificados, pessoas que já entendem do problema, confiam no escritório e para fechar o contrato a gente tem que gerar confiança. E aqui até coloquei uma estrutura de atendimento, né? Quando o lead chega aqui, ele já entende o problema, o atendimento vira uma triagem muito objetiva, o que é viável juridicamente, o que não é, e quanto isso poderia gerar de benefício e qual seria o próximo passo. Benefício: menos desgastes e mais contratos fechados, tá? O atendimento vira uma decisão e não um convencimento. Aqui, então, todos esses 3 níveis aqui de consciência que a gente explicou aqui, inconsciente, consciente do problema, consciente da solução, tudo isso é para trazer novos leads. E aqui onde você vai fechar ele, chutar no gol e fazer o gol é no seu atendimento, tá? Então a gente alinha também a questão do atendimento. Por isso que a gente não trabalha com anúncios isolados. E se você em 2026 não pensar nisso, não pensar em fazer estratégias de marketing com níveis de consciência, pensar muito bem antes de fazer qualquer conteúdo, não é só ligar a câmera e sair gravando, não. Tem que pensar qual conteúdo você vai fazer, para quem você está fazendo, como você vai contar uma história, como que a pessoa vai se identificar. Então tudo isso daí tem que estar muito bem alinhado, tá? Por isso que a gente não trabalha somente com tráfego pago. A gente até tem clientes que a gente faz somente vídeo, somente site, mas quando a gente fala de estratégia de aquisição de novos clientes, nós trabalhamos num todo, tá? Por isso que é assessoria e não agência. E também aqui, ó, só pra gente dar um reforço, um conteúdo mais tráfego pago seria o ideal. Se a gente depender somente de tráfego pago, nos dias de hoje, cada dia mais está muito concorrido, né? Os leads ali estão cada vez mais caros, a atenção
profissão cada vez mais concorrida, a gente precisa também fazer conteúdos, tá? Então, hoje em dia, eu não considero nenhum diferencial o dono de negócio, o dono do seu escritório aí, fazer conteúdos ou não. Isso daqui é meio que obrigatório. Se você quer alavancar o seu negócio, é obrigatório você dar a sua cara a tapa, criar conteúdo para o seu negócio, tá? Conteúdo estratégico, obviamente. Não é pegar a câmera também e falar, vou gravar 100 vídeos hoje. E sem estratégia nenhuma, é melhor você gravar 5 com muita estratégia. Então, isso aqui, ó, conteúdo mais tráfego, mais estratégia. Vou até colocar aqui, ó, mais estratégia. Conteúdo mais tráfego, mais estratégia seria o ideal, tá? Exposição hoje, acabei de falar, mas vou ler aqui exatamente o que eu anotei. Exposição não é uma opção. Você precisa ter um tempo na sua agenda para focar nos conteúdos e de níveis de consciência diferente, né? Inclusive YouTube, igual você está vendo esse vídeo, é estratégico. TikTok, Instagram, você tem que ter um dia na sua agenda, pelo menos mensal, para você produzir conteúdos. Se você não sabe por onde começar também a produzir conteúdo, fale com a RT, que nossa equipe aqui vai te ajudar, tá? Eu mesmo te ajudo aí, e junto com nossa equipe. Pessoal, então você tem que ter a sua agendinha ali para criar os conteúdos, né? Aqui na questão de funil de venda, o que seria isso? Eu não destrinchei 100% da estratégia aqui em cima, porque vai muito além, né? A gente cria várias landing pages para os nossos clientes. Exemplo, escritório de advocacia não vende só um tipo de produto. Trabalhista, criminalista, previdenciário, enfim, dá pra gente criar. O ideal seria não ter um site generalista de forma alguma, mas criar uma landing page, um site, landing page nada mais do que um site de uma única rolagem, mas uma landing page para cada tipo de serviço seu, que daí a gente consegue também alimentar o público de remarketing para reimpactar essa pessoa novamente. Aqui agora falar um pouquinho de funis de venda. Essa estratégia aqui, eu quero que você fale quantas pessoas você acha que roda essa estratégia aqui, tá? Que a gente faz para os nossos clientes. Mas aqui a gente cria funis de venda, depois também vai ter o remarketing para quem entrou no site, múltiplos funis. E o que seria esse funil de venda? Vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo, separado por nível de consciência, obviamente. Por que o INSS nega tantos pedidos de aposentadoria? Guia prático, direitos de quem se machucou no trabalho. O que seria esses funis de venda? Aqui a gente consegue trabalhar o quê? Vamos supor que a gente rodou muito anúncio para os níveis de consciência trabalhista lá em cima, falando só de trabalho. Aí a gente conseguiu um público ali de 100 mil pessoas que visualizaram os vídeos seus. A gente vai criar uma landing page, vai criar um produto, um e-book, por exemplo, e vai mostrar para a pessoa, para falar assim, ó, e-book gratuito, tal, um guia prático. A gente pode chamar do que a gente quiser, porque não é legal colocar o nome gratuito mais hoje, 2026. A gente pode pôr, nesse exemplo aqui ficou ótimo, guia prático, direitos de quem se machucou no trabalho. Então a gente vai rodar anúncios para captar a pessoa a baixar esse conteúdo, que isso daqui pode ser um e-book, ou um vídeo também ali, né? Um vídeo no YouTube também. E daí, para entregar isso daqui para a pessoa, a gente pode pegar o nome dela, o telefone dela, o WhatsApp, e também é mais um contato ali. E a pessoa que baixar isso daqui e ela assistir o vídeo ou ler um pouco do e-book, com certeza você já tem um lugar ali especial se ela for fechar, se ela for escolher o advogado de fato que ela vai querer trabalhar. Com certeza ela vai dar preferência para quem entregou até mesmo um guia prático para ela, entendeu? Então aqui a gente trabalha uma diferenciação assim. Eu não conheço nenhuma assessoria de marketing que faz isso daqui bem feito, tá? Geralmente é o basicão ali, só tráfego no Meta Ads e ponto. Nós aqui a gente estrutura tudo, tráfego Meta, Google, TikTok, muita estratégia por trás e também funis de venda em ocasiões certeiras, que valem a pena, né? Nesse caso aqui de advocacia, com certeza seria muito interessante a gente rodar alguns funis de venda ali, né? De guia prático, pode ser vídeo, pode ser e-book, mas isso daí já gera uma autoridade gigantesca pro seu potencial cliente, né? E lembre-se que a gente tá brigando, você também tá brigando no seu escritório com dezenas, centenas de outros escritórios, né? Então a gente tem que achar maneiras de nos diferenciar no mercado, tá bom? Se você quer parar de depender de indicação e quer também começar a atrair cliente com estratégia, fale com a RT Company. A gente analisa seu escritório, seu perfil, monta toda a estratégia e acompanha os resultados do início ao fim. Clique no link aqui abaixo e fale comigo mesmo. Te espero aqui. Valeu!